Olá, pessoal. Vamos então à solução da primeira lista sobre geradores, que gerou algumas dificuldades aí para vocês. E eu vou começar falando sobre como funciona o circuito, como é que fica a circulação de elétrons nesse circuito. Nós identificamos aqui que o circuito tem uma chave. Quando essa chave está aberta, como aqui, nada acontece, o circuito está desligado. Para que o circuito comece a funcionar, a gente precisa fechar a chave. A partir desse momento, a corrente vai começar a circular no circuito. Como os elétrons circulam por aqui? O exercício diz que nós temos uma força eletromotriz de uma bateria, de um gerador que tem uma resistência interna. Então, os elétrons começam a circular a partir daqui, vão passar pela resistência interna e seguir. Eles poderiam passar por aqui. A quantidade de carga elétrica que vai passar por aqui é muito pequena, já que foi dito que o voltímetro é ideal, ou seja, ele não interfere na carga elétrica, ele não interfere na corrente elétrica e possibilita medir a voltagem entre as pontas do gerador, ou seja, ele vai medir a voltagem, aquela U, aquela que o gerador fornece ao circuito. A corrente segue então, passa pela resistência R do circuito e depois passa pelo amperímetro, que vai fazer a leitura da corrente elétrica, né, da quantidade de carga por tempo. Por isso ele tem que estar sempre em série com onde vai ser medida a corrente. A corrente segue, então, já quase que sem nenhuma energia, retorna sem energia nenhuma e passa novamente aí pela fonte. Então, nós temos um circuito com uma única malha e o enunciado do exercício nos dá as seguintes informações sobre o funcionamento desse circuito. Ele nos diz que a força eletromotriz do gerador é de 1,5 volts, mas que de fato esse gerador fornece ao circuito 1,35 volts, ou seja, existe uma perda de 0,15 volts, que é devido à resistência interna do gerador. E ele diz ainda que a corrente medida lá no amperímetro é de 1,5 ampere. E com isso, nós podemos obter o valor da resistência R do circuito e até da resistência interna também da fonte, né, do nosso gerador. Como que a gente pode fazer isso? Aquilo que o gerador fornece ao circuito é igual a um máximo de DDP que ele pode fornecer, que é a diferença de potencial, né, chamada de força eletromotriz, subtraído da perda devido à resistência interna do próprio gerador. Por outro lado, como toda a DDP fornecida ao circuito é usada apenas para vencer essa resistência R, nós temos também que U é igual à resistência do circuito vezes I. Na primeira equação, nós temos então que 1,35 é igual a 1,5 menos R vezes 1,5. Tá? Com isso, nós podemos chegar à conclusão do valor da resistência interna do circuito, como 1,5 R vai ser igual a 0,15. Logo, essa resistência interna é igual a 0,15 dividido por 1,5, o que é igual então a 0,1 ohms. Tá? Então nós temos que a resistência interna é igual a 0,1 ohms. E a resistência do circuito? Nós podemos calcular assim: se a DDP fornecida pelo gerador ao circuito é de 1,35 e a corrente é de 1,5,
nós temos que a resistência R é igual a 1,35 dividido por 1,5. Ou seja, nós temos uma resistência R de 0,9 ohms. Então, a resistência interna é de 0,1 ohms e a resistência do circuito, que não foi solicitada no exercício, é de 0,9 ohms. A lista traz este circuito aqui, que é composto de uma força eletromotriz de 8 volts, de uma resistência que é a resistência interna do gerador e de uma resistência de 3 ohms. Portanto, é bastante semelhante ao circuito anterior. Os dados dizem o seguinte: a força eletromotriz é de 8 volts, como está mostrado aqui na figura. A resistência interna é de 1 ohm, como já bem mostrado também na figura, e o resistor externo é de 3 ohms. Ele pergunta então qual é a DDP do gerador, né? A DDP que o gerador fornece ao circuito. Olha só, a DDP que o gerador fornece ao circuito é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Por outro lado, olhando para esse circuito, nós vemos também que esta DDP ela é inteiramente consumida pela resistência de 3 ohms, portanto, RI. Então, usando essas duas equações, nós temos o seguinte: RI é igual à força eletromotriz menos a resistência interna do circuito vezes a corrente. R, 3 ohms. A corrente é nossa incógnita. A força eletromotriz, 8 volts. Resistência interna, 1 ohm. Corrente é nossa incógnita. Isso então significa, né, mudando esse termo aqui de lado, vai ficar 3i mais 1i igual a 8. Portanto, 4 vezes a corrente é igual a 8. Logo, a corrente é de 8 dividido por 4, ou seja, de 2 amperes. O terceiro exercício da lista 1, ele nos traz aí um gráfico, né, da chamada curva característica de um gerador, que ela é bem conhecida como sendo U igual a epsilon menos RI, ou seja, a DDP que um gerador fornece ao circuito é igual à força eletromotriz subtraída da perda interna devido à resistência. Olhando para cá, é fácil identificar que a chamada força eletromotriz corresponde ao ponto em que nós temos a corrente zero. Então, ele está nos dizendo aqui que quando a corrente for zero, né, quando I igual a zero, nós temos que U é igual a epsilon e que, portanto, neste caso, é igual a 80 volts. Então, primeira resposta, força eletromotriz, 80 volts. Para calcular a corrente de curto-circuito, nós precisamos apenas saber que a corrente de curto-circuito equivale ao momento em que U é igual a zero, né? Então, quando a corrente é igual à corrente de curto-circuito, nós temos que U igual a zero e, portanto, nós temos que epsilon igual a RI. Logo, como epsilon nós já sabemos que é igual a 80, e a corrente de curto-circuito está mostrada aqui no gráfico que ela é igual a 10, temos, portanto, que a resistência interna é de 8 ohms. Então, esses dois pontos aqui são identificados sempre como sendo corrente de curto-circuito e força eletromotriz no gráfico da equação característica de um gerador.
O exercício número 4 da mesma lista. Ele não tem figura e ele diz apenas que um gerador tem uma força eletromotriz de 12 volts, uma resistência interna de 2 ohms, e ele faz as seguintes perguntas. Item A: qual é a DDP fornecida por esse gerador a um circuito quando a corrente que passa pelo gerador é de 2 A? Ou seja, ele quer saber qual o valor de U, dados E, R, para um determinado valor de I. Nesse caso, a DDP fornecida ao circuito vai ser igual aos 12 volts da força eletromotriz menos 2 ohms de resistência interna vezes 2 ohms da amperagem. Temos, portanto, uma DDP de 12 menos 4, uma DDP fornecida ao circuito de 8 volts. Na letra B, ele pergunta qual é a intensidade da corrente que atravessa o gerador para que este mesmo gerador, forneça uma DDP de 10 volts. Usando esta mesma equação, só que agora nós temos que o 10 volts é igual ao 12 da força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente. Com isso, nós chegamos ao resultado de que 2 vezes a corrente é igual a 12 menos 10, logo 2 vezes a corrente é igual a 2, logo a corrente é igual a 1 ampere. Tá, então o resultado do exercício número 4 não possui uma figura. Para conseguir resolvê-lo, é importante que vocês consigam entender como funciona o gráfico característico de um gerador, que é aquele que relaciona diferença de potencial com corrente e que ele tem dois pontos importantes, né, de serem levantados, que são a chamada corrente de curto-circuito e a força eletromotriz. Isso aqui está baseado, como nós já vimos, na equação que é a diferença de potencial fornecida pelo gerador ao circuito é igual à força eletromotriz menos resistência vezes corrente. O enunciado nos diz que, quando os terminais da pilha são ligados por um fio de resistência desprezível, passa por ele uma corrente de 20 A, ou seja, a corrente de curto-circuito vai ser de 20 A. Por outro lado, quando se faz a medida da DDP entre os terminais de uma pilha aberta, fora do circuito, o valor encontrado é de 1 volt, que é, portanto, a força eletromotriz. Logo, nós temos o valor da força eletromotriz, o valor da corrente de curto-circuito, e ele pede que a gente determine a força eletromotriz, já foi dada, mas também a resistência interna da pilha. Como que isso pode ser calculado? A resistência interna da pilha, ela pode ser calculada como sendo a força eletromotriz a corrente de curto-circuito, ela tem como característica ser tal que ε é igual a RI. Como o valor de ε nos foi dado, 1, e a resistência é de 20, a resistência é desconhecida, a corrente de curto-circuito é de 20 A, logo R é igual a 1/20 avos, ou ainda 0,5 vezes 10 a menos 1, ou ainda 0,05 ohms. Se você gostou desse vídeo
e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.